Olá, está no ar o RWC Bom Dia! Seja muito bem-vindo e tenha um ótimo dia com a gente aqui na RWC TV. Bom dia, Jedson. Bom dia, Manu. Bom dia aos nossos queridos web internautas, né? As pessoas que começam a nos acompanhar agora através da RWC TV. Queremos que você tenha um excelente dia de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade. E começamos o nosso programa RWC Bom Dia, hoje continuando com esse tema polêmico, o tema que está dominando os assuntos, né, das rodinhas de amigos e de inimigos, né? E da imprensa. E da imprensa local, obviamente, que é o assunto Kazan. Antes de começar o programa de hoje, a gente tem que voltar no programa de ontem, né? Certo. Porque tivemos uma queda de energia. Bem no finalzinho. Bem no finalzinho do programa e tivemos aí a nossa entrevista com o secretário de Turismo, Leandro Ribeiro, né? Que acabou não indo ao ar, né? Isso. Devido à polêmica, né? Da saída do vereador agora, né? Que volta a ser vereador Zeli Pires, né? Para a Câmara de Vereadores, que saiu da Secretaria de Administração. Né? O nome do secretário Leandro acabou sendo cotado, né, para sair da Secretaria de Turismo e vir para a Secretaria de Administração. Só que, né, então procuramos o secretário Leandro, que não confirmou essa informação, né? A princípio, então, são apenas cotações, boatos, né? Não há nada confirmado sobre isso. Mas está disposto se caso receber o convite do prefeito Jaisson, inclusive estive com ele ontem à tarde, e ele disse que está disposto a assumir mais esse desafio. Então, ficamos aguardando aí quais serão as próximas ações do prefeito Jaisson com relação a essa mudança de secretário, né, o secretário Zeli, e vamos aguardar então, até porque o secretário Leandro para a administração também abre a vaga de secretário de turismo, também vamos aguardar quem deverá assumir. Podem ter muitas mudanças, então, aí no cenário político da nossa cidade novamente, né? Com a volta do vereador Zeli para a Câmara de Vereadores. Temos também a forma de as pessoas mandarem mensagem para o nosso programa, né? Através aí do site da RWC TV, logo abaixo do seu vídeo, né? Tem uma caixinha ali onde você coloca o seu nome e envia a sua mensagem, a gente já recebe aqui instantaneamente e a gente pode fazer as perguntas ou as suas observações para o nosso convidado, que você já vai anunciar agora. Exatamente. Hoje nós continuamos falando sobre o assunto da água e do saneamento no município e recebemos o secretário Eduardo Passos Nunes, ele que é secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentável e também é responsável pelas políticas municipais de saneamento urbano, para trazer informações mais concretas para a gente, né, Jedson? Exatamente. Algumas questões ficaram na dúvida, principalmente da maioria da população. As pessoas ainda não entendem o que aconteceu na Câmara na última segunda-feira, se era uma votação para que a Kazan continuasse ou saísse. Então, o secretário Eduardo, que está conosco, vai tirar todas estas dúvidas, né, vai conversar conosco até próximo do meio-dia e vai ficar à disposição, inclusive, né, para perguntas que vierem da população em geral. Então, todas as dúvidas nós vamos tirar. Já tivemos aqui o outro lado, né, o Lederson esteve esta semana conosco, falou sobre a posição da Kazan, teve todo o seu tempo, né, para defender a sua causa, a permanência da Kazan, e hoje o secretário Eduardo vem trazer a versão do município de Imbituba, claro, neste caso representando o governo, representando o prefeito Jaisson Cardoso. Então, com certeza teremos uma grande entrevista. Destacando, né, Jaisson, que o prefeito... Jedson, eu ia falar do prefeito Jaisson, que o prefeito Jaisson Cardoso, ele informou na terça-feira que a Kazan foi notificada oficialmente já sobre a não renovação do contrato de prestação e que o município de Imbituba está assumindo o serviço no dia 30 de agosto. Né? Então, aí no final do mês, embasado em uma série de recomendações, inclusive do Ministério Público. Durante estes 30 dias do mês de agosto, será realizado um inventário de todos os bens e processos de transição da titularidade do serviço, com a consequente retomada do serviço público pela municipalidade. A decisão está justificada na recomendação do Ministério Público, que indica a realização de licitação para a prestação do serviço no município. O prefeito já havia conversado com o governador, que entendeu a decisão e também está de acordo com a recomendação dos diversos órgãos. Além do Ministério Público, o Conselho Municipal de Saneamento também se manifestou contrário à renovação de convênio, bem como o parecer jurídico da Procuradoria do município, indeferindo o pleito de celebração de convênio de cooperação ou contrato
de programa. O governo municipal vai criar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Imbituba, o SAAI, através de um projeto de lei que aí foi enviado à Câmara de Vereadores. E que gerou toda a polêmica. E que gerou toda essa polêmica. Mas vamos então dar bom dia para o nosso entrevistado e começar essa nossa conversa de hoje. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia aos internautas que nos acompanham nesse momento. E bom dia ao Jedson, ao Manu, pelo convite. E a gente está aqui à disposição para esclarecer um pouco sobre esse assunto tão polêmico que é hoje a saneamento em Imbituba. Tá certo. Bom, Eduardo, você é secretário, né, de Desenvolvimento Urbano e Sustentável, responsável por essa parte, né, das políticas municipais de saneamento básico. Qual a situação de Imbituba hoje neste ponto? Imbituba hoje encontra-se com o contrato com a Casan vencido, né, onde a gente notificou que a partir do dia 30 a gente estaria assumindo o sistema, uma vez que o contrato anterior não foi cumprido na sua totalidade, faltando investimentos, que é o ponto que mais se toca, mas muitos outros, como questões de projetos que deveriam ter sido realizados, já prevendo o futuro, também não foram apresentados, comprovações de custos, alguns relatórios não foram entregues. Então tem uma série de cláusulas que não foram cumpridas. Uma bem clara que tento jogar a culpa ao poder público, que é com relação às licenças. O contrato é bem claro, que diz que a responsabilidade pela captação dessas licenças é da Casan, da concessionária, né? O poder público, no que for solicitado de documentação para que se fossem buscadas essas licenças, não se negou durante o período de vigência do contrato. Claro que o contrato se encerrando, agora não adianta solicitar documentações que nós, até por forma legal, não tem como a gente ceder, tendo visto que não tem mais contrato com a Casan. Certo. Então, até o gerente da Casan, o Lederson, ele comentou que logo lá no início, quando começou aquela gestão compartilhada, inclusive ele disse que a responsabilidade, muitas vezes, pela manutenção da rede, manutenção, quando, por exemplo, estourou uma tubulação, a responsabilidade de fechar o buraco de asfalto era da prefeitura. Ele comentou essa... O contrato de gestão compartilhada significa que o ente que cede o sistema e o que recebe a concessão, eles têm metas a serem cumpridas para a gestão compartilhada. Só que essas metas são bem definidas. Qual é a função de um e qual é a função de outro. O contrato que foi assinado em 2006 previa que a recomposição era responsabilidade da Casan. A Casan, durante a vigência do contrato, se viu que muitas vezes não tinha condições de fazer essa recomposição. Então foi feito um termo aditivo no qual o poder público poderia fazer essa recomposição, desde que solicitado pela Casan. Então o que acontecia? Houve um rompimento, eles fizeram a manutenção do sistema, comunicavam à prefeitura que tinha a recomposição a fazer, eles tinham que fazer previamente já uma medição, porque depois a gente teria que ter o custo e cobraria da Casan. O que acontece é que eles nunca fazem essa notificação, solicitando a recomposição. Muitas vezes o poder público acaba fazendo a recomposição porque não quer que os munícipes sofram com aquilo, né? E eles simplesmente querem que a gente faça a recomposição, mas não é o que está no contrato. O contrato que eles têm que solicitar, até mesmo que eles têm que repor esses custos para o poder público. Certo. Para a gente entender aquela situação da Câmara na segunda-feira passada. Afinal, quem estava lá até que entende, mas a grande maioria da população não entende. Imagina-se que os vereadores iriam votar a permanência ou não da Casa do Município. É o que se tem, o que se entende hoje aí na cidade, o que as pessoas imaginam. Mas exatamente qual foi o projeto que o prefeito Jaisson enviou para a Câmara, né, e sendo a sessão suspensa, como é que fica? Vai ser reenviado? É abortado? Explica-nos como é que é esta fase, esta situação toda. Na realidade, o projeto que foi para a Câmara não é um projeto para ela decidir se continuava a concessão com a Casan ou se municipalizava o sistema. Que muitos tentam deturpar e dizer que é uma privatização. É municipalizar. O sistema vai ser assumido pelo município, que terceirizar só o serviço de manutenção e operação. Na realidade, aquele projeto, como a gente fez a notificação para a Casan
dizendo que no dia 30 assumiria o sistema, a gente ficou com uma preocupação que, de repente, alguns funcionários se revoltassem com a situação e pudessem começar a prestar um serviço ruim para a população, com falta de água. Então, aquele projeto servia simplesmente para que, nesse período, entre eles foram notificados até o dia 30, se eles começassem a prestar um mau serviço, a gente assumiria de imediato. Então, era isso que era o projeto de lei. Na realidade, ele foi aproveitado, aquele projeto de lei, como uma manobra política, levando, que eu até entendo, os funcionários, né, eles estão perdendo um pouco a sua estabilidade, não vão perder emprego, tem que deixar bem claro aqui, que eles são funcionários públicos, o máximo que vai acontecer com eles vão ser relocados para outros sistemas que continuam com a Casan. Então, o que eles estão perdendo é uma estabilidade, que hoje eles se encontram no município de Imbituba, terão que se deslocar, mas eles não perderão o seu serviço. Então, a gente entende a revolta deles. Então, alguns diretores da Casan, que dificilmente apareciam em Imbituba, aparecem naquelas imagens ali, eu que acompanhei a gestão desde o início, poucas vezes encontrei, por exemplo, direção regional de Criciúma aqui, que eu vi naquela imagem, depois acalmando calma, né, que lá no momento eu nem vi. Então, aproveitaram tudo isso, trouxeram sindicalistas de Florianópolis, gente que nem era ligada ao sistema daqui, para realmente tumultuar, né, e dizer que a população estava contra. Não é o que a gente vê e ouve na rua, a população é contra, ela está com receio, claro, toda mudança traz receio. Mas o que o poder público procura nesse momento é a melhor qualidade do serviço. Né? Uma prestação de serviço com qualidade e com o melhor preço. Por que a Casan não vem participar de licitações, como eles falam? Porque a gente não pode participar. Eles podem participar. O que eles não participam porque eles não mudam o sistema tarifário. O esgoto, eles querem continuar cobrando 100% sobre a água. Enquanto se a gente vê que aonde foi municipalizado, as ASAMAIs não cobram 100%. Cobra 80%, cobra 60%. Isso depende do sistema. Tem que fazer um estudo do sistema, do custo dele, e claro que ele tem que ser economicamente viável, senão não vai ter mais investimentos. Então, por isso que não é vantajoso para participar de uma licitação. Isso mesmo. Por isso que eles não participam da licitação. Porque eles não mudam as políticas deles. As políticas deles são iguais para todas as cidades. E que não deve ser, porque cada sistema tem a sua peculiaridade. Então, tem que estudar cada sistema e cobrar conforme o sistema. É o que a comunidade do Pazem reivindica. Eles querem o quê? Eles querem cobrar pelo aquilo que for justo. Eles não querem pagar 100% por um sistema que não está funcionando, ou que está funcionando de forma precária. Aí eles alegam que o município teve alguma culpa. Só que a gente está tratando de um serviço essencial, que é um serviço que tu não pode romper de imediato. Tem que ser feito com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Né? Então, a gente tentou, notificou para que fossem feitas as cláusulas que não foram cumpridas, e, infelizmente, a Casan não escutou o município. Então, chegando ao final do contrato, é justo que seja rescindido e que o município tome a melhor solução. Eduardo, você comentou que houve o temor da prefeitura de que, com um simples rompimento direto, sem essa comunicação, né, da Casan, alguns funcionários acabassem prestando serviços, né, de maneira não como deve ser, né, para a população. E a gente tem visto nas redes sociais que a gente está tendo um problema, né, de abastecimento de água na cidade, né, durante estes dias. Mas não é bem isso que está acontecendo, né? Está acontecendo algum problema? Primeiro momento que eu vejo, não. O que está acontecendo é os mesmos problemas que sempre aconteceram em Imbituba. Uma coincidência. Uma coincidência. Na realidade, o que a população às vezes se revolta com isso. É que sempre acontece o rompimento na mesmo local, na mesma rede. Então, nos procura uma solução definitiva para o problema. O que aconteceu hoje, o rompimento que aconteceu na frente do Altoff, a gente sabe que nos últimos meses rompeu para mais de 3 vezes naquele mesmo local. Então, a gente não acredita nisso. Eu acredito até na responsabilidade do gerente aqui local, no qual eu sou amigo, gosto dele. Só que ele não depende só dele, a administração da Casan. Como alguns vereadores tentaram jogar até, dizer não, que ele tem poder de decisão. Não tem, a gente sabe que não tem. Ele tem poder de decisão aqui, de imediato, na manutenção, tudo. Mas poder de mudar as políticas públicas de saneamento, como questão tarifária, ou aonde vai investir, aonde não vai investir, isso não é o poder que o Lederson tem. Né? Agora que o Lederson é um guerreiro, trabalhador, isso todo mundo tem que reconhecer. A gente encontra ele altas horas da noite ali, ajudando. Então eu acredito na responsabilidade dele. Eu até acredito que não teria até necessidade, na minha visão, daquele projeto de lei. Claro que foi uma segurança que o poder público achou melhor enviar, mas eu acredito que até o final eles vão tentar prestar o serviço melhor, até porque eles querem ficar. Então,
eles têm que prestar o melhor. E os comentários estão bem divididos, né, nas redes sociais. Tem gente falando, porque a Casan tá fazendo uma retaliação, né, e já está faltando água desde segunda-feira. Tem pessoas que comentam, se já está assim agora, imagina quando municipalizar, né? Então, as opiniões estão bem divididas. A prefeitura realmente tem condição de criar esse sistema, de criar essa nova maneira de administrar o sistema de água e esgotos de Imbituba? É um desafio grande, não vamos dizer aqui que não vai ser, até porque é um sistema complexo, não é todo o sistema de água igual em todas as cidades, não é. Então, a gente vai ter que, no primeiro momento, ter o maior conhecimento sobre o sistema. Também não é um bicho de sete cabeças que não dê para assumir, tanto que várias cidades assumiram, claro que no primeiro momento tiveram algumas dificuldades, mas hoje os munícipes daquela cidade não querem voltar lá atrás. Eles usam 3, 4, 5 cidades que não deram certo, num universo de mais de 60. Então, claro que vai ter algumas dificuldades, vão ter, como a Casan tem hoje, né? Só que a gente vai procurar sempre melhorar, ao invés do que aconteceu aqui, que o sistema simplesmente está sendo sucateado aos poucos, não está tendo investimentos. Por exemplo, não passou esse projeto lá para a Câmara, né? Lá de encampamento, né? É o nome técnico que se diz, né? Encampamento para como é que se diz? Para renovação do contrato. Não é renovação, para assumir o serviço durante esse tempo até ser decidida a questão da Casan. Bom, a grande preocupação da população é a seguinte: encerrou o contrato com a Casan, no dia seguinte rompeu uma tubulação em frente ao TOF. E agora? Na realidade, assim, a Secretaria está assumindo o serviço, né? Tem um decreto que já nomeia que a Secretaria responsável vai ser a CEDURB, no qual eu estou à frente. Claro que nesse primeiro momento vai ter uma contratação de uma empresa já que tenha conhecimento, né, também, funcionários com conhecimento. Ele vai ser um contrato precário de 90 dias. Essas empresas que foram contactadas, elas já têm experiência em outras cidades? Sim, elas já operam em outras cidades, então eles têm experiência. Então, a questão de manutenção de rede não é a complexidade maior do sistema. Sim, as manobras de água, o sistema de tratamento, esses são a parte mais complexa. A questão de manutenção de rede não é o principal problema do sistema. Então, por favor. Então, essas empresas que a gente está contactando, elas têm já estão acostumadas a trabalhar na área de saneamento. Então, não vão ter problema nenhum, se houver um rompimento, também de fazer a manutenção. Uhum. Tem um comentário aqui, um comentário e pergunta, né, do Tita, do João Batista Laurindo. Aliás, Tita, um abraço para você, a gente está te esperando aqui, né? Um abraço, Tita. A gente está te esperando aqui na RWC TV. Ele diz o seguinte: por que então esse barulho todo na Câmara de Vereadores, se há obrigatoriedade da licitação? Um abraço para o Tita. Na realidade, é uma pergunta que também eu me faço. E eu acho que a grande parte das pessoas que tinha instrução sobre esse projeto também, porque desse barulho todo, sabendo disso. Na realidade, eles usaram aquele momento para ganhar uma repercussão, para dizer que a população está contra. Eles aproveitaram de forma política aquilo ali. A gente olha nas imagens, tu vê que são funcionários, familiares de funcionários, ou alguém ligado a partido político da oposição. Ficou bem claro isso. Certo. Tem mais gente aqui, ó. Valdir Damasio deixa uma mensagem aqui também no nosso site. Não conheço, mas obrigado pela... O Valdir já participou das outras vezes? Das nossas outras entrevistas. Ele até faz aqui como é que é? Deixa uma mensagem que diz assim: nada de privatizar, né? Coloca na sua mensagem. Diz que tem que ter concursos públicos em todas as áreas, enfim. Então ele faz uma espécie aí de desabafo, vamos dizer assim, né? Então um abraço aí para o Valdir Damasio também. Fiquem à vontade para mandar a sua mensagem, as suas mensagens, através do nosso site rwctv.com.br. Logo abaixo ali da caixa ao vivo tem um espaço para você colocar o seu nome e a sua mensagem. Eduardo, você falou que algumas empresas já estão sendo, né, cotadas para temporariamente assumirem esse serviço junto com a prefeitura, né? A gente viu em Palhoça recentemente um caso bem preocupante de corrupção, né? Na questão da Águas de Palhoça. Está sendo tomado cuidado para não procurar justamente essa empresa que tem outros casos de corrupção no estado?
Sim, na realidade essa empresa que está sendo até alvo de investigação, ela está totalmente descartada de participar no município de Imbituba. O que ocorreu em Palhoça foi um caso que eles alegam que está acontecendo em todas, tanto que eles querem abrir uma CPI. Eu acredito que eu sou a favor da CPI d'Águas, mas não da forma como ela está sendo criada. Ela está sendo criada somente para investigar os processos de municipalização. Ela tem que ser criada para todos os sistemas de água, também o da Casan, que é onde a gente sabe que encontra irregularidades, como até mesmo gratificações para diretores, num sistema que há poucos anos só dava prejuízo. Na hora do prejuízo não há divisão de responsabilidades. Hoje, agora com o lucro, tem que ter divisão dos lucros. Enquanto a gente sabe que o nosso Estado tem um baixo índice de investimento em saneamento. Esses lucros têm que ser investidos no saneamento, não dividir para os diretores. Porque eles já ganham altos salários para cumprir suas funções. Então, tem que ser investigado toda a questão da água no Estado, não somente a questão da municipalização. Claro, aconteceu esse que está na mídia no momento, né? Só que eu acredito que seja um pouco assim, de falta de ética dos dirigentes local. Até se for levar pelo lado político, tu vai ver que esse senhor, que está sendo investigado, o secretário, o Caco, foi o responsável por tirar o prefeito eleito de Palhoça, o Coronel Ivon. O Coronel Ivon foi eleito pela população de Palhoça, e por causa que o Caco, que era o presidente do PSDB local, que já tinha feito uma manobra para se ligar ao PSD, ele acabou... Por causa disso, a justiça determinando que não foi legal a candidatura dele, né? Por causa disso. Não foi por nenhuma ilegalidade que ele tenha cometido, sim por causa do ato partidário, que ele diz que a convenção não foi legal. Então, já mostrava que ele já faltava um pouco de ética desse cidadão. Então, eu acredito que seja um caso lá. Tanto que o prefeito está lá, que assumiu que não está respondendo o processo. Quem está respondendo é o secretário. Certo. Faltando aí 6 minutinhos para as 11 horas da manhã, é o nosso RWC Bom Dia, recebendo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentável, Eduardo dos Passos Nunes, vem falar sobre o assunto aí da semana, que a Casan e hoje fala em nome do município. Eduardo, o seu Valdir, ele volta a comentar, falando sobre os moldes de Itajaí, sobre pesquisar, corrigir os erros de Itajaí e implantar aqui. Você conhece o sistema de Itajaí? Muito pouco. Não tenho conhecimento sobre o sistema de lá. Eu sei que lá também é municipalizado. A intenção do prefeito aqui seria, a gente assume o sistema, depois vai ser criado uma SAMAI, né, e essa empresa vai ser contratada para fazer a operação. Provavelmente depois abre-se uma licitação para uma empresa ficar num período de 1 ano. Nesse período de 1 ano seria reestruturar toda a SAMAI, para que assim ela assumisse o serviço, realmente municipalizar o serviço. Com a licitação para essa empresa auxiliar os trabalhos. Não, essa licitação seria só nesse período de 1 ano. Depois seria fazer o concurso público, contratar os técnicos, né, e tirar essa empresa, terminando o contrato dela, e aí sim os técnicos assumir o sistema. Mas na verdade teria uma empresa para fazer a manutenção. E a prefeitura vai gerir vai administrar o serviço. A intenção nesse princípio, sim, tem essa empresa de 1 ano, mas o que se busca é que todo o sistema seja assumido pelo município. Inclusive a manutenção. Inclusive a manutenção no futuro. Então teriam muitos cargos para serem feitos concurso público. Sim, teria que ter cargos... Seria mais ou menos os cargos que hoje ocupa a Casan. Hoje a Casan aqui tem em torno de uns 29 funcionários. Nós temos um exemplo aqui na região de um serviço público e um serviço privado, que é a questão da energia. Né? Aqui nós temos a Celesc, que é uma empresa pública, né, que presta o serviço aqui na região central, né, em alguns locais, e temos a Serpalo na região de Biraquera, né, Araçatuba, e Paulo Lopes, que é uma empresa privada, uma cooperativa, vamos dizer assim, e também funciona. Então, aqui em Imbituba, na questão da energia, nós temos 2 serviços, 2 empresas. Né? Então, é mais ou menos isso que possa acontecer com a água, exceto, né, aí a água, uma empresa privada ou o município iria assumir que não seria a Casan. É mais ou menos só para fazer um comparativo. Um comparativo, não digo tão preciso, porque é uma cooperativa, mas seria isso. Muitas cidades têm várias companhias, tipo companhia de habitação, companhias de desenvolvimento urbano, que fazem todo o serviço em vez de terceirizar.
Eles têm um funcionário e eles mesmos fazem. E as assamais, as maiorias que estão dando certo, estão partindo para isso, para ela mesma assumir o sistema e não ter mais privatização, não ter nenhum tipo de contrato com empresa privada. Vamos falar um pouquinho da questão política do negócio. O que você achou aí da saída do vereador Gesiel, da troca do secretário Zeli, né, que volta para a Câmara? Uma breve explanação sobre este lado político aí do prefeito Jaisson. Na questão política, eu acho que quem deu uma bela entrevista, bem feliz, foi o presidente da Câmara, Luiz Dutra, né? Na realidade, o prefeito ele tem uma maioria na Câmara e ele tem que manter essa maioria na Câmara. O titular da vereança, na realidade, é o vereador Zeli Pires. O Gesiel seria o suplente. Tendo em vista que o Zeli tinha uma opinião e ele tem que defender aqueles eleitores dele, que não foram poucos, e o Gesiel tinha uma opinião contrária dele, ele resolveu, por bem, retornar à Câmara para participar desse processo que, como todo mundo sabe, está sendo polêmico em Mituba. Então eu respeito a posição do Zeli, eu acho que eu provavelmente na posição dele tomaria a mesma posição, retornaria à Câmara por cargo do qual eu fui eleito. De repente a minha posição seria um pouco distinta, que talvez eu não teria nem saído de lá. Então. O vereador Luiz Dutra comentou isso, né, que ele também foi convidado para ser secretário, mas que decidiu assumir o seu cargo de vereador, né? Ele tinha sido eleito para vereador, então ele não seria secretário. O vereador Zeli enfrentou um momento difícil lá na Câmara, né? Com certeza. O vereador Zeli, eu acho que foi um dos principais alvos ali do pessoal do sindicato. Ele, juntamente com o vereador Doli, que é o líder do governo. Possivelmente, se eles não tivessem escolta ali da polícia, teriam sido agredidos, que é uma vergonha para o município de Imbituba. Aquela sessão, para mim, é uma sessão que deveria ser esquecida. Talvez não esquecida, porque talvez teriam que aumentar um pouco a segurança ali da Câmara, porque eu acho que eu já vi umas 2 sessões que chegaram a esse... Inflamadas, não a esse ponto, mas uma próxima também desse ponto. Então, eu acho que a gente vê isso quando aparece no noticiário, acontecendo em outros países, em assembleias, em câmaras de vereadores, a gente vê isso como vergonhoso. Então, a gente não gostaria que a nossa Câmara passasse pelas mesmas manchetes nos jornais. O Valdir, temos mensagens, né? O Tita ainda nos diz aqui que acredito que depois das explicações do Eduardo e na sua capacidade de trabalho e fiscalização, a tendência é melhorar. Né? O Tita. O Valdir nos passa um site, depois você pode até dar uma olhada com relação a Samay de Itajaí, e ele também diz que essa luta daqui para frente, essa é a luta daqui para frente. A Casan é página virada. Então, depois, se você puder dar uma olhada nesse link que ele nos passou. E também, e o Tita ainda dando mais uma espetadinha, com essa briga toda, a Casan ainda deixa o povo o dia todo sem água. Mas a gente esclarece, né, que foi um acidente, né? Também mais uma vez ali na frente do Autóf, né? Na realidade, ali é uma consequência do sucateamento que está se tornando a rede aos poucos, né? O que aconteceu, teve investimento e hoje não há uma troca dessas redes antigas e acaba tendo rompimento. Mas a gente comentou sobre isso, né, com o Lederson, e ele disse que não existe sucateamento de rede, porque tubos de PVC não enferrujam. Né? Então, o que acontece? Por que essas tubulações estouram e racham? Na realidade, eles não enferrujam, mas eles se tornam rígidos com o tempo. Isso ele explicou. Isso ele explicou também. Isso. E isso, na pressão. Eles se tornando rígidos, ele fica mais fácil de romper. Quando é uma coisa mais malévola, tu pode ver que a gente torce e é difícil de quebrar. Agora, quando ele torna rígido, fica mais fácil. E esse é o problema que acontece. Então, você acha que o ar, logo quando retorna a água, com a pressão do ar que tem dentro daquela tubulação, fica suscetível a novos rompimentos. O que a gente realmente vê aqui em Bituba é quando há um rompimento, depois existem outros rompimentos próximos, na mesma área. Que seria assim que volta, acaba vindo ar junto, a pressão aumenta e acaba rompendo também. Para resolver esses problemas, precisariam ser feitos investimentos, né, para recuperar e renovar toda essa tubulação de água, né? Mas tem também a questão da arrecadação, né? Que apesar de a Casan também não ter feito os investimentos que deveria ter feito, contratuais, que nós já precisávamos, né? Quando esse contrato já foi renovado,
A argumentação deles é que também o município não vai conseguir arrecadar o suficiente para investir o quanto eles pretendem investir, né? Que nós também não sabemos se esse investimento chegaria a ser feito, né? Já que o investimento anterior não foi realizado, né? A prefeitura pode encontrar esse problema financeiro? Na realidade, hoje o sistema de Imbituba ele é um sistema rentável, que já é uma coisa difícil, não é toda cidade que tem um sistema rentável. Muitas das cidades que a Casan administra, eles não são rentáveis, então acaba tendo esse subsídio cruzado, que eles dizem tirar o dinheiro de uma cidade e colocar na outra. O que hoje a gente tem de arrecadação em Imbituba está em torno de 800 mil, 900 mil, ali variando, né? E pode-se ter um lucro ali em alguns meses entre 200, 300 mil, que hoje, para uma empresa, tem que ficar feliz quando tem um lucro desse. É uma empresa privada hoje, quando o empresário consegue 10% de lucro sobre a sua arrecadação, ele já fica feliz. Imagina um que chega próximo de 30%, 20%, né? O que acontece, o que a Casan alega é dizendo que esse lucro não vai dar possibilidade de investimento. O que a Casan está prometendo para nós hoje de investimento não é dinheiro próprio, é empréstimo. E com certeza as garantias que eles dão é o lucro do sistema. Porque a hora que tu investir esse recurso, tu vai aumentar a arrecadação, né? E ele vai se autopagar. Então o município pode... Banco não empresta dinheiro de graça. Banco não empresta dinheiro para aquele que não vai poder pagar. No mínimo as garantias tu tem que apresentar. E as garantias apresentadas é o próprio sistema. Então o município também pode ir atrás desses recursos. Pode conseguir através do governo federal, do governo estadual, ou até da iniciativa privada. Então o município também vai ter esse poder de captação. E com a arrecadação aumenta o poder de endividamento do município. Então essa é outra vantagem. Hoje, você acha que o município ele poderia gerir todo esse sistema com menos funcionários do que a Casan tem? Gente, só falar agora seria meio prematuro, é igual a questão de nós baixar a tarifa. O prefeito Jais foi muito feliz quando ele disse que a intenção dele é baixar, porém tem que se fazer um estudo. Porque o que acontece é que a Casan ela não abre a caixa preta totalmente. Ela manda um relatório simplificado de custo para nós. Ela não manda o detalhado, aonde está sendo gasto tudo isso, o que realmente é dinheiro que está pagando o salário do pessoal de Florianópolis, de Criciúma, né? A gente não sabe. Eu tenho uma documentação de 2005 que mostra que o gasto com o pessoal com rateio é quase o dobro do que se gasta com o pessoal do local que trabalha aqui em Imbituba. Então seria muito prematuro falar sobre isso. Eu acho que primeiro tem que assumir o sistema, fazer um estudo detalhado sobre ele e aí sim tomar essas medidas se vai precisar de mais ou menos pessoal, se vai ter poder baixar tarifa, se não vai poder. Mas o governo municipal ele tem alguma noção do que acontece. Ele não pode estar falando no escuro, sem conhecimento. Porque também o governo não vai assumir vamos dizer assim, um serviço tão complexo como esse, sem pelo menos ter uma base de dados, enfim, de algum relatório mais concreto, né? Sim, o município tem conhecimento. Como eu estou dizendo, não tem um conhecimento total, detalhado sobre os custos. A gente tem o valor final do custo, não sabe aonde está indo esse custo. Pode-se chegar à conclusão que alguns desses custos são desnecessários. Hoje tem aqui em Imbituba trabalhando aproximadamente 29 funcionários. A gente não sabe se há necessidade de todos esses funcionários. A gente sabe que o que aconteceu, muitos... Ou se precisam contratar mais. A gente sabe, por exemplo, que em Imbituba hoje não tem um engenheiro. Na Casan, aqui em Imbituba não tem. Se um empreendedor quiser fazer um empreendimento em Imbituba, para pedir uma viabilidade, se vai ter fornecimento de água, ele vai ter que se dirigir até Criciúma. Eu acho isso, se nós estamos pensando em crescer o município de Imbituba, nós temos que pensar que essa parte de viabilidade também teria que ter aqui em Imbituba. Não precisava o empresário se deslocar até Criciúma, esperar o pessoal de Criciúma, que atende toda a região, se posicionar sobre o empreendimento dele aqui. Como hoje a gente está buscando o licenciamento ambiental pela própria prefeitura. Não mais com a Fátima. Por quê? Por causa disso, porque os técnicos da Fátima atendem toda a região. A gente sabe que a demanda é muito maior. E aí o que acontece? Os empreendimentos ficam à espera para fazer os investimentos. A gente não pode ficar mais à mercê dessa espera. Então a mesma coisa vai ser na questão da água. A gente sabe que alguns funções que não tem hoje aqui vão ter que ser contratados. E de repente outros que já tem, não há necessidade. Tem de vista que muitos vieram de outras cidades que perderam o sistema. Muitos funcionários que hoje estão aqui são de Tubarão. Não são dos funcionários que existiam já aqui em Imbituba.
E aí, quando você fala em que precisam ter mais funcionários, muita gente pode pensar, a prefeitura vai contratar mais funcionários, enfim. Mas vai abrir um concurso público. Não vão ser contratados assim aleatoriamente. Né? Não acredito. Né? Não serão cargos comissionados. Né? Poderão acontecer alguns, mas a grande maioria serão... Sim, claro, que teria os cargos que vão comandar, que provavelmente são os comissionados, que tem que ser pessoas de confiança do prefeito. Mas a grande maioria dos cargos serão cargos técnicos, então teria que ser por concurso público. Tá certo. Vamos para o nosso intervalo? Vamos, intervalo rapidinho. Lembrando que você pode continuar participando. A gente tem uma mensagem aqui do Jarlex Teixeira, que manda um bom dia a todos que estão nos assistindo, também ao secretário Eduardo, e diz: parabéns, Eduardo, que você está muito bem informado sobre o assunto da Casan. A gente vai então rapidinho para o nosso intervalo e já voltamos com mais entrevista para você no RWC. Bom dia. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, trotters e astros. Agropet Miguel, na Rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na Rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem? Os melhores preços? Claro que sim! Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês, durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática 3255-3040. Mega promoção com Lar Colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita. Com Lar Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira, atendendo em Imbituba na Clínica Physiolife, na Rua Otacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no Consultório de Nutrição e Psicologia, na Rua Ismael Lobo, 60, Sala 4 no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente.
Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 9946-6333. Delta Contabilidade, confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Delta Contabilidade, na Rua Hernani Cotrim, 209, Sala 101, no centro de Imbituba. Fone 3255-1962. Farmácia Alvorada. Aqui tem medicamentos da Farmácia Popular gratuitos. Medicamentos com até 90% de desconto. Aberta de segunda a sábado das 8 às 20h30. Não fecha ao meio-dia. E domingo aberta das 8 ao meio-dia. Farmácia Alvorada. Na Rua Antônio Oleiro, 368, Sala 2, em Vila Alvorada, Aguada. Farmacêutico e proprietário Luciano Lopes. Ok, estamos de volta com o nosso RWC TV, o RWC Bom Dia, aqui na nossa RWC TV. Às vezes a gente dá uma travada. Não tem problema, não tem problema. É a RWC, né? É a nossa web TV. Rede web aqui da nossa região. Não digo só de Imbituba, mas da região, porque a gente trata assuntos, né, de interesse aqui de toda a nossa população aqui da região de Imbituba e vizinhanças. E a gente lembra que você pode e deve participar desse nosso debate sobre a municipalização da água aqui em Imbituba, né? Você pode participar, porque o nosso interesse é saber a opinião da população, né, Jadson, de quem está em casa. Mesmo. Porque a gente não tem condições de trazer a população toda para cá, né? Gostaríamos. Mas você tem condições de mandar o seu recado para a gente, né? Então participe, envie a sua opinião. Você acha que deveria ser municipalizado mesmo, que deveria ser renovado o contrato com a Casan? Diga por que você acha isso, né? Porque apenas a opinião gratuita não tem muito valor, né? Diga por que, aí afirme a sua opinião e compartilhe com a gente para que a gente possa enriquecer esse nosso debate que já dura aí toda semana, né? E todos os dias, a partir das 10h30, você vai estar sempre conosco, né? E semana que vem temos uma entrevista super especial. Já posso dizer? Não, só para dar uma expectativa, claro, né? Semana que vem a gente vai confirmar o dia certo, mas já está confirmado, né? Fechado para a semana que vem, com o nutricionista Guilherme Beza. Guilherme aí que está fazendo sucesso aí na nossa cidade, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres estão, com todo respeito, estão aí o idolatrando, né? Porque realmente ele está deixando as meninas em forma, né? E os marmanjões também, né? Então, tem que acompanhar, né? Não adianta a mulherada ficar bonita e os homens ficar tudo barrigudo, né? Não tem graça. É verdade. Então, Guilherme Beza, semana que vem, aqui no nosso RWC Bom Dia, né? Vai falar sobre nutrição, dieta, hábitos alimentares, enfim, tanto para quem precisa emagrecer, quanto para quem precisa adquirir os quilinhos, massa muscular. Enfim, para quem conhece o Guilherme, é uma pessoa super legal, super para frente, super gente boa. É um psicólogo, às vezes, né? Enfim, então ele vai estar conosco semana que vem, batendo um papo super legal, né, sobre nutrição e dieta aqui no nosso RWC Bom Dia. Fique ligado conosco. Bom, a gente continua agora a nossa entrevista com o secretário Eduardo,
Falando sobre a questão das licenças, né? Que tem se falado, né, Eduardo, sobre essa questão das licenças, que a prefeitura não teria liberado, que aí as pessoas da prefeitura dizem que a Casan não procurou, né? Assim como mesmo você falou. Mas está tendo muito desencontro de informações, né? E a gente fica no meio, sem saber em quem acreditar. Na realidade, essa questão da licença, como eu já tinha frisado, no contrato diz que é responsabilidade da Casan. O município, claro, tem que concorrer para facilitar que essas licenças saiam, com as documentações que fossem necessário que o município emitisse, né? Eles alegam muitas coisas, né? Cada conversa sai uma história diferente. Alegaram a mudança do terreno, que o terreno que estava previsto era e depois foi feita a alteração. Realmente ocorreu isso, mas isso ocorreu até antes deles fazer o projeto. Isso ocorreu em 2008, já faz 5 anos. E ocorreu porque o terreno que estava disponível para fazer a estação era o terreno que todo mundo conhece, onde tem um gesso ali, do lado da ICC. E falta muito a remoção daquele gesso. Naquela oportunidade, então, estava a montanha inteira ali. Então, como a gente tinha necessidade de investimento para imediato, procurou-se trocar esse terreno porque ia ser inviável tirar aquele gesso todo ali. Então, eles alegam que o terreno que foi dado é um terreno que não pode fazer a construção. E aonde é esse terreno? Esse terreno fica um pouco ao sul do terreno que estava previsto. Então, se aquele ali podia, o atual também. Tanto que foi feito o projeto pela Casan com ele. Aí, eles alegam que a prefeitura que deveria solicitar as licenças, porque ela é titular da área. Muitas licenças são feitas no nome de quem vai fazer a obra, desde que tenha autorização do titular da área. Então, o município não se negou a dar essa titularidade para eles, essa autorização. Tanto que o município fez um decreto de desapropriação, tá, desapropriando a área, isso em 2010, se não me engano, ou até antes, no qual ele disse que todas as responsabilidades administrativas e judiciais para a desapropriação seriam por cargo da Casan. Então, o município desapropriou, disse que era de interesse público aquela área, para o sistema de tratamento, e disponibilizou para a Casan que fazer os procedimentos. A mesma coisa que foi feito com o Pasleme. Até hoje eles não conseguiram a licença do que foi implantado no Pasleme. Então, no Pasleme, o sistema que está lá, que existe, não é licenciado. Se algum órgão vier e quiser tirar tudo aquilo de lá, na realidade está em processo de licenciamento, está ainda dentro da Fátima. Eles entraram realmente pedindo a licença posterior à implantação, diga-se passagem. Esse talvez tenha sido um erro do município, não ter acompanhado a obra, realmente pedir as licenças antes deles iniciar. Isso a gente tem que fazer a nossa meia-culpa e corrigir. Errar é humano, permanecer no erro que seria a burrice. Então, a gente notificou eles assim para providenciar essas licenças. Eles deram entrada na licença e até hoje ela não foi emitida ainda. Existia também... Só um minutinho, Jadson. E o que pode acontecer se essa licença não vier a sair? Na verdade, eles entraram com uma licença corretiva, né, que seria uma licença daquilo que já está implantado, que aí tu tem essa possibilidade de fazer a correção. Provavelmente a Fátima, que é o órgão licenciador, pode ter emitido uma multa para eles por ter implantado sem, e depois, tendo o sistema apto à implantação, ele pode emitir a licença corretiva. Quando foi implantado essa rede de esgoto aqui na região central e no Pasleme, também teve a promessa da implantação na Divinéia. É isso? Ou estou falando besteira? Não. Na realidade, assim, o contrato previa um investimento de 8 milhões nos 5 anos de concessão. Seria no primeiro ano 2,5, no segundo mais 2,5, e depois nos anos seguintes 1 milhão a cada ano. Porém, existe um parágrafo abaixo desse investimento que diz que eles teriam que, nesses 5 anos, fazer investimentos nos bairros centrais do município, conforme o anexo 1. Então, hoje se discute, então a Casan ficou devendo ao município 5 milhões e 600. Não, a Casan ficou devendo muito mais dinheiro do que 5 milhões e 600. Isso é um ponto que ninguém está tocando. Que é bom que na hora do acerto de conta do final da concessão agora vai ser elevado. Provavelmente o recurso que eles devem é mais ou menos o que eles querem investir hoje, que seria, tirando o recurso que está destinado para a Praia do Rosa, seria os do centro, seriam em torno de uns 30 milhões. Então é 5 milhões e mais a rede do centro. Não, na realidade dizia assim, se os 8 milhões forem insuficientes para a implantação dos bairros centrais, eles deveriam ampliar esse investimento além dos 8 milhões.
Então, o que falta investir foi muito mais do que os 5 milhões e 600. Porque esse valor não seria suficiente. Não seria suficiente para esses bairros centrais. Certo. E o que claro, a prefeitura ainda não assumiu definitivamente, né? Mas a gente sabe que já está decidido, né? Que a prefeitura dentro de uns dias vai começar a cuidar, né, da água e do esgoto de Imbituba. Já existem conversas, já existem pensamentos de retomar isso que a Casan não fez e finalmente realizar esse benefício? Agora, ao final da concessão, a gente tem que fazer todo o inventário, ver o que foi amortizado, o que não foi, um acerto de conta, né, da concessão. E também os contratos que não foram cumpridos. Então, se provavelmente o município tiver alguma coisa a ressarcir a Casan, provavelmente aí vai se discutir de forma judicial, que de repente vai ser abatido desses investimentos que não foram feitos, que deveriam ter feito. E o município conhece a atual realidade desses equipamentos? Por exemplo, a gente comentou aqui fora do ar, na questão da captação da água. Lá a prefeitura tem uma ideia de como é a situação, como está a situação desses equipamentos, né? Enfim, em termos de manutenção, existe um projeto, né? Existe algum projeto com relação à melhora dessa captação? Na verdade, esses projetos também eram cláusulas que estavam no contrato que a Casan deveria ter estudado, que era essa questão da captação, que tem a ideia de se subir mais acima ao rio, né? Chegar mais perto da fonte, no caso, aí teria que entrar em Paulo Lopes, né? Porém, não foi feito esses estudos, né? Agora o município assumiu. Mas você, como secretário, você conhece a realidade lá daquele local? Conheço a realidade, já tive lá em várias oportunidades, até porque eu já fui chefe do departamento de saneamento no início do contrato, nos primeiros anos, né? Antes das implantações das obras, eu que era o chefe. Na discussão do contrato todo, eu participei da elaboração do contrato, na oportunidade com a doutora Leitiane, que era procuradora do município, com o doutor Gilberto, que também era secretário. Então, a gente fez um contrato que serviu de exemplo para o restante do estado, que eles só mudaram de gestão compartilhada para associada, só mudaram o nome, mas seria o princípio mesmo. Infelizmente não foram, se tivesse sido cumprido isso, a condição de saneamento do município teria hoje melhorado muito. E com relação também ao tratamento da água, você conhece a realidade, conhece a situação? Conheço a situação, a nossa estação precisa de melhorias urgentes, a gente já vai discutir isso com essas empresas, a empresa que vai assumir de imediato, a parte do encantador é visível, que precisa dessa melhoria, na realidade ela foi feita a estação e de lá para cá não foi feito tantos investimentos, só investimentos mais de manutenção mesmo. Imbituba tem água suficiente para os próximos anos? Segundo o estudo do plano de saneamento, ele aponta que deveria ser feito uma represa no Rio Duna, até porque é o rio que provavelmente vai suprir toda a região, não só Imbituba. E o gerente Lederson disse que a cada ano 500 novas ligações são feitas na cidade. Sejam comerciais ou residenciais, né? Isso é um número que assustador, é grande. E é grande. São 500 novas famílias ou empresas. Né? O município sente-se preparado para realmente assumir essa responsabilidade? Na realidade, o município se sente preparado para assumir daqui para frente, fazer o que deveria ter sido feito. Hoje a gente já tem problema de falta de águas no verão, em algumas regiões do município. Se estuda maneiras alternativas de sistemas para suprir essa demanda, não só na captação do rio, como poços artesianos, como hoje a gente já tem captação lá em Itapirubá. A Casan estava estudando uma na região do Arroio, porém até o momento não foi totalmente implantada. Provavelmente esse verão já teremos dificuldades. Porém, o que o município sente à vontade agora é de assumir para realmente tentar resolver a situação. Porque esperar só que a concessionária tivesse feito, a gente solicitou, mas infelizmente não foram cumpridos. E o Lederson comentou com a gente sobre a questão da Praia do Rosa, né? Que a Praia do Rosa já tem esse problema de abastecimento, né? E que no verão é incontável, né? Como que pode prejudicar o atendimento aos turistas, né? A gente sabe que a gente tem aqui a Praia da Vila, mas o forte do turismo de Imbituba está na Praia do Rosa, né? O que pode ser feito para resolver esse problema?
Seria, a princípio, dar andamento ao que já vinha em estudo, que seria essa captação do arroio, que seria para suprir a Praia do Rosa, né? Infelizmente, não é só a nível de Imbituba, ou nível do estado, no Brasil, as concessionárias de água, elas não têm uma certa credibilidade. Eu quando estava na faculdade, veio uma professora de Portugal para cá, a minha professora foi buscar ela no aeroporto, e ela começou a ficar assustada assim, o que é aquela coisa azul em cima das casas? Aí tivemos que explicar que é a caixa d'água, que é um reservatório, porque lá não tem isso. Lá eles não se preocupam com a falta de água, eles confiam na concessionária. Olha só, nossa, muito legal saber disso, porque a gente, muitas vezes, né, a gente comenta, porque antigamente a gente não tinha água na torneira, né, e em pensar que atravessando o oceano eles não precisam de caixa d'água, né, eles têm um serviço de abastecimento mais eficiente. São 11h28, RWC, bom dia, né, aqui na nossa RWC TV, seu programa de todas as manhãs para ficar mais bem informado, né? Semana que vem muitas novidades ainda virão. Eduardo, queria conversar com você sobre a questão dos novos prédios que surgem em Imbituba. Por favor, né, que me explique isso, porque eu não tenho muita informação, mas que me parece que, de acordo com o tamanho do prédio, do tamanho de apartamentos, de pessoas que ele pode atender, existe uma cláusula no plano diretor da cidade que diz que precisa ter um sistema de tratamento do esgoto, né, nos prédios. Isso é verdade? Como é que funciona? Lá no plano diretor ele não tem nada estabelecendo isso, que é a obrigatoriedade. Na verdade, todas as edificações necessitam de um sistema de tratamento. Então, vai do técnico que está projetando ver qual é a melhor solução. Na verdade, ele tem que seguir as normas. A gente é bem rigorosa com a questão do projeto, que tem que estar bem de acordo com as normas. Muitos dos projetos que voltam, que não são aprovados pela SEDUB, estão na questão de que o projeto sanitário não está de acordo com a norma, desde uma residência até um edifício. Na realidade, ele tem que seguir. O que se usa muito é o sistema individual, que seria fossa, filtro e sumidouro, que é a exigência que o município faz. Alguns dos empreendimentos maiores, eles já estão vendo pelo custo-benefício de fazer uma estação própria, uma estação de tratamento própria. Então essa é a diferença, esses novos edifícios, porque a gente está vendo que Imbituba está crescendo, né? Na cidade inteira a gente vê construções e prédios saindo e a gente escuta, né, que os prédios estão tendo essas estações de tratamento de esgoto, mas então não é uma exigência. Não seria interessante criar alguma maneira de exigir desses novos empreendimentos que mesmo que eles não achem interessante, eles sejam obrigados a fazer? Sim, é uma coisa a ser discutida com o conselho do plano diretor para fazer essas alterações. A gente está agora com um plano diretor em processo de revisão, né, depois que foi feita a duplicação da BR, foi feito todo um plano diretor adequando o nosso. Está hoje dentro da secretaria sendo revisado pelos técnicos para fazer as correções, para depois disponibilizar a população para a opinião da população e passar pelo conselho, que é o órgão que ouve a população e traz ao poder público, né? A gente sabe que tem muitas fossas, né? Principalmente no interior do município, aqui na região central não tem o tratamento de esgoto. Existe uma fossa, vamos dizer assim, que seja sustentável? Algum tratamento para quem não tem a rede de esgoto passando em frente à sua casa? O que pode fazer? Eu até brinco muito no conselho do plano diretor, principalmente lá na Ibiraquera, que eles costumam dizer alguns sistemas alternativos. Sistemas alternativos sustentáveis. Sustentáveis, que ele diz assim. Para mim, o ecológico, assim, para mim, todo sistema que trata realmente o efluente, que chega aos limites padrões estabelecidos, para mim ele é ecológico, ele já está cumprindo a sua função ecológica, né? Aí existem vários tipos de sistemas que usa desde bambu no meio filtrante, mas eles simplesmente estão trocando só o tipo de meio filtrante, mas o sistema em si o princípio é o mesmo. Certo. E na questão dos efluentes que são jogados na praia, a gente tem um problema bem grande ali na Praia do Porto, né? O que pode ser feito? Na verdade, a questão da Praia do Porto, ela está generalizada nos bairros no seu entorno, né? Que jogam no pluvial, alguns de maneira até bem clandestina, bem escondida, difícil até de identificar. Acredito que ali, para ter uma solução boa, somente com uma rede coletora mesmo pública,
para substituir todos os sistemas que tem lá e uma fiscalização por parte da vigilância sanitária, tentando fechar todas as clandestinas. Que é um problema que a gente enfrenta no Paz Leme. Mesmo com a estação, muitas ligações clandestinas se mantêm. Até porque algumas, pelos relatos da própria população, foram feitas embaixo do próprio asfalto, que dificulta a identificação. Quando é numa boca de lobo, fica mais fácil. É visível, né? E agora, quando já está embaixo do asfalto, ligado direto na rede pluvial, fica muito difícil a identificação. Em Nova Brasília também foram encontrados, né, alguns dessas ligações na rede pluvial, né, porque a comunidade enfrentou ali na rua principal e até nas outras que qualquer 10 minutos de chuva já a rua, a Cônego Tamarilis da Costa, acabava ficando totalmente alagada, né? E aí, após muitas solicitações, após muitos pedidos da comunidade, após muitas reclamações, né, foi conseguido que a Casan trouxesse um equipamento para fazer a limpeza, né, dessas tubulações, e aí foram descobertas algumas ligações ilegais. O que acontece, né, quando essas ligações são encontradas? A pessoa é multada? No caso, ele pode receber tanto multa pela vigilância sanitária como ambiental, porque ele está cometendo um crime ambiental. Então, eles são notificados, é lacrado essa ligação, é notificado que ele faça o sistema dele individual, já que não temos rede passando nessas regiões, e enquanto ele não faz isso, não pode ter uso o estabelecimento. Ou e a se casa. For uma residência de pessoas que não têm renda suficiente para fazer essa instalação adequada? Aí ele pode ser feito através do serviço social, identificado isso, e o município pode, através do fundo, passando pelo conselho, até mesmo utilizando os recursos do fundo, construir. Certo. Ok, são 11h34, vamos para mais um intervalo. Lembrando que tem mensagem. Temos mensagem? Intervalo. Então, tem. isso. O Tita, já que a gente falou das construções, ele lembrou da acessibilidade, né? Uma grande luta dele, né? A questão da acessibilidade, assim como a gente precisa de águas com qualidade, de esgoto com tratamento correto, a acessibilidade também é uma questão muito importante. Hoje, não só para quem é deficiente físico, né? Mas temos idosos, temos carrinhos de bebê e tudo mais, e todo mundo acaba sendo beneficiado. O Tita vai estar conosco também, né? Vai, a gente está tentando agendar com ele, né, para vir falar sobre a conferência de assistência social. Tita, agora eu já falei ao vivo, né? Agora ele tem que vir aqui. Agora é isso aí. Tá certo, então vamos para o intervalo e a gente ainda continua aguardando a sua mensagem, a sua participação pelo nosso site ou pelo nosso Facebook sobre o tema Casan e municipalização da água em Imbituba. A gente volta rapidinho. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas Sapecas, Trotters e Astros. Agropet Miguel, na Rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na Rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você... Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por
Mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês, durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática 3255-3040. Mega promoção com Lar Colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita. Com Lar Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira, atendendo em Imbituba na Clínica Physiolife, na Rua Otacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no Consultório de Nutrição e Psicologia, na Rua Ismael Lobo, 60, Sala 4 no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Ok, estamos de volta aqui com o nosso RWC Bom Dia, na nossa RWC TV, o seu programa de entrevistas e variedades de todas as manhãs. E eu esqueci de tirar o óculos. Esqueceu? Não tem problema, faz parte. Bom, então estivemos hoje aqui, né, conversando com o secretário Eduardo dos Passos Nunes sobre a questão da municipalização da água, que já é um fato em Imbituba, né? Dia 30 de agosto, então, definitivamente o município assume a administração do sistema de água e esgotamento sanitário da cidade e não há mais o que ser feito, né? Tudo decidido. Tudo decidido. O projeto que foi à Câmara de Vereadores, né, não dá, né, a possibilidade de que a Casan volte ao município. Exatamente. Né? Era apenas um projeto para que, durante esses 30 dias, né, a Prefeitura assumisse caso houvesse qualquer tipo de problema com relação à Casan. Mas como o projeto não passou, agora a gente não sabe se vai ter uma próxima sessão em que ele vai voltar, né? Até a gente poderia tentar essa informação com algum vereador, né, para quem sabe, para o nosso programa de amanhã, para debater esse assunto, né, sobre o que acontece agora, né, com este projeto que não chegou a ser votado na Câmara de Vereadores. A gente estava até comentando aqui, né, no intervalo com o Eduardo, sobre uma Câmara de Vereadores, né, em uma outra cidade do Brasil que quer instalar vidros à prova de bala entre, né, o público e os vereadores. Eduardo, não sei se qual seria é a sua opinião? Minha opinião, eu acho que não chega a tanto, né? Vida jovem de bala. Eu acredito que tem que ter uma segurança, de repente, para os vereadores, porque muitas vezes as decisões que ele tem que ser feito para o bem do município, às vezes não é uma decisão populista. Unânime, né? também, né? E nem populista, né? Então, eles têm que ter uma certa segurança. O que a gente viu ali foi uma grande insegurança. Até o principal agitador ali que começou toda a confusão, depois ele estava lá atrás, quase na sala dos vereadores, junto com todo mundo. Então, realmente ali eu vi uma tremenda falta de segurança. Até na parte de trás, que seria o refúgio, no caso, estaria tomada de manifestantes. Ele chegou lá também, tirou o papel da mesa do... Tentou, né? Não tentou chegou tirar a o conseguir papel, tirar. né? Isso. Da mesa do presidente da Câmara. Enfim. E o que a gente viu também, porque eu senti medo, né? Porque algumas pessoas que vão ali do lado de fora, né, ao redor da Câmara, não tinha espaço para todo mundo, né? Então eu estava ali perto do vidro e algumas pessoas começaram a bater no vidro. Eu fiquei com medo, porque o vidro parecia muito vulnerável, né? Não parecia firme e tudo mais. Eu fiquei com medo que o vidro quebrasse, acabasse,
né, machucando o pessoal da imprensa que estava ali, e até os próprios manifestantes que estavam do outro lado. E né? tinha pessoas que Tem imagens. Pessoas que também não tinham nada a ver com a situação. Estavam ali como curiosos também, que poderiam ser atingidos por um soco, um chute, sei lá. Né? Então a gente está acompanhando as imagens, ó, o secretário Eduardo pode até fazer alguma observação. A gente presenciou muitas pessoas que também estavam lá que eram a favor da municipalização, mas como o pessoal que era contrário era muito agressivo, eles nem se manifestavam, né, para não acabar agravando a situação. Eu até comentei isso, acho que foi na terça-feira, né, Jedson, que a gente está vendo muita manifestação de quem é a favor da Casan, né, mas a gente não está vendo uma manifestação pró-municipalização. Né? Talvez porque isso já seja o que vai acontecer, né? Então não precisaria de um movimento. Né? A movimentação maior, a pró-municipalização, a gente vê do próprio Ministério Público, que faz a recomendação que ou municipaliza ou tem que licitar o sistema. Eu, no lugar do prefeito, eu colocaria a mesma posição, eu não iria contra o Ministério Público. O próprio diretor da Casan, em blog do Moacir Pereira, bota que isso vai se buscar judicialmente, então ele próprio está vendo que de convencer o Ministério Público, eles não estão conseguindo. Então, eles vão buscar, de forma judicial, tentar mudar essa posição do Ministério Público. Será que haveria a possibilidade de, daqui a algum tempo, a Casan conseguir uma nova posição aí do Ministério Público e vir a ter a possibilidade de voltar, assim como em outras cidades de Santa Catarina que entregaram novamente a concessão à Casan? Existiria essa possibilidade aqui em Bituba? O Ministério Público ele tem um pensamento assim, ele não é coletivo, no caso, não tem um pensamento único, né? Cada promotor, cada região, às vezes tem uma posição diferente. No nosso caso, a gente tem que obedecer o que estabelece os nossos promotores, até porque vamos ser julgados provavelmente pela juíza aqui, né? E depois que tem uma condenação aqui, tem que depois tentar pessoas recorrer lá no tribunal, aí já não depende mais do Ministério Público. Então, aí eles alegaram, o Ministério Público do Estado não pensa a mesma coisa do Ministério Público de Imbituba, só que a gente está à mercê do Ministério Público de Imbituba que vai entrar com a ação. Sim, até porque, como é uma instância local, conhece melhor os problemas e as situações, até mesmo as influências políticas, né, que os projetos e que as ações acabam sendo influenciadas, né, mas que realmente se busca o que é melhor para a população. E acredito que a decisão do Ministério Público foi embasada no não investimento que foi proposto, né? No não cumprimento do contrato. Na realidade, ele se apega na questão de ter que fazer a licitação do sistema. Eu não tenho informação nessa área jurídica, mas eu teria o mesmo entendimento, porque a Casan é uma economia mista. Ela tem uma parte privada, tem alguns acionistas, não é maioritário, mas tem. Então, eu acho que como uma empresa que tem parte privada deveria participar das licitações como as outras. Tá certo. 11h45, vamos ficando por aqui. A gente agradece a presença do secretário Eduardo dos Passos Nunes. Tem um grande trabalho daqui pela frente, né? E a gente também está à disposição aí para uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui esclarecer alguns fatos com relação à questão do saneamento em Imbituba. A gente sabe do desafio que a gente enfrenta, que vem pela frente, mas com certeza o que não vai faltar é trabalho e vontade de resolvê-los. Quer mandar um abraço para alguém? Queria mandar um abraço já especial, na realidade, do meu pai, que ontem fez aniversário, e um abraço para todos os munícipes que nos estão ouvindo agora. Tá certo, então. Obrigada, Eduardo, e seja sempre bem-vindo aqui à RWC TV quando precisar entrar em contato com o nosso público, com a população, para os devidos esclarecimentos. Hoje nós tínhamos colocado, né, que teríamos o programa Esporte na Rede, a primeira edição de quinta-feira, né, mas nós não teremos, né, o Esporte na Rede, mas segunda-feira volta, né, ao horário normal, às 7h da noite, após o programa Maravilhosa Palavra. Amanhã, sexta-feira, 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com o Jedson. Comigo e com você. Novamente. E também às 6h da tarde teremos o programa Maravilhosa Palavra com a irmã Rose Martins. E durante todo o dia aqui nas redes sociais a gente vai estar passando informações interessantes. Vale a pena você curtir a nossa página RWC, nossa fanpage. Tem vídeos novos no site, né? O programa Manu Magazine, da última terça-feira, entrevista com
O presidente da Ferti Santa, Pedro Kuzniekov, já está no nosso site, e também o programa que passou depois das 8 horas da noite, o programa Minha Vida, com Silvia Zanelato e Laís Rezende, aí com mais uma história para você que, se não acompanhou, pode ver no site, e se acompanhou, pode rever a entrevista, né? Apenas um probleminha que tivemos na entrevista do seu Pedro, né? Tivemos o arquivo corrompido, aí acabamos perdendo o começo, né? Mas todo o resto do material tá lá para você conferir, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua mensagem, pela sua participação. Esperamos você amanhã. Valeu, um abraço. Até amanhã, 10h30 da manhã.